Vamos lá, gente. Hoje aí nós vamos fazer uma revisão para P2, né? Para P2 do terceiro bimestre, onde eu vou abordar mais o módulo 17 e 18. Tá legal, gente? Então, lembrando aí que já foi dito na aula passada que o continente africano ele possui uma área inferior à Ásia e à América, já falei isso para vocês, mas destaco e chamo atenção para vocês, apesar de possuir uma área inferior à Ásia e ao americano, ao continente asiático, ao continente americano, mas ele possui um número maior de países. Tá legal, gente? Que, na verdade, e também é um país de uma rica biodiversidade. Lembrando que o critério que foi utilizado para regionalizar o continente, né, foi um critério durante o processo de colonização, né, foi durante aquele processo de colonização que se realizou por grupos islâmicos, tanto é que a gente observa que na parte, né, setentrional do continente africano, nessa porção norte aqui, você encontra um maior número aí no caso da propagação do Islã, da língua árabe. Você percebe que é o maior número justamente aqui. E que, né, ele é marcado por diversos problemas socioeconômicos. Temos um divisor natural nessa região, não sei se vocês estão lembrados, qual que é o divisor natural, gente? É, né, o deserto do Saara, mas que, na verdade, também acaba sendo um divisor cultural, né? Você observa aí que existe essa diferença, tanto é que é, você observa que os maiores problemas socioeconômicos está justamente ao sul do Saara, que é na África subsaariana, né? Que é onde estão os países com os menores IDHs do continente. Né? Você também vê os países que apresentam você tem menor IDH, tem menor expectativa de vida, né? Aí a gente se depara aí com Serra Leoa, com Angola, né? Com Ruanda, que tem até um filme é legal vocês assistirem, muito bom, que demonstra isso. Também enfrenta sérios problemas com a questão da contaminação da AIDS, por causa justamente das guerras civis existentes. Então, há muitos casos de estupro nessa região, né? Então, isso vem a favorecer aí, né, a questão da contaminação pelo vírus da AIDS, e aí é um fator de mortalidade da África, né? Seria também a questão da contaminação pelo vírus. Temos também grupos étnicos, que é a questão das guerras civis, que eu acabei de falar para vocês, né? E essas guerras civis acabam também levando a um grande número de refugiados existentes nessa região, tá? Temos a questão do mundo excluindo o continente, ou seja, a globalização excluindo esse continente, né? Onde também é um dos fatores que vem a contribuir para a emigração dessa população, tá, para outros países, com aquele mesmo propósito, né? Ou estou fugindo lá do meu país que tem conflito interno e também da pobreza, gente, de diversos fatores socioeconômicos aí. E aí a nação da África, você percebe aí que elas enfrentam sérios problemas. Por exemplo, a subsaariana, né? Ela tem a agricultura como principal atividade econômica, né? Consequentemente, baixo índice do setor secundário, da industrialização. Olha só aí o atraso, gente. Olha a questão da exclusão que eu quero chamar para vocês, né? Também tem problemas de regime ditatoriais. Até hoje, ela tem essa consequência aí dela, né? Muitos foram, na época da Guerra Fria, foram financiados justamente pelos países, né, europeus e pelos Estados Unidos, enfim, né? Hoje não. Hoje, aí já percebemos que as grandes potências europeias e a norte-americana já não mais incentivam a questão desses conflitos. Hoje, isso é coisa do passado. Mas a gente não pode deixar de lado esse fato histórico, tá legal? Outra coisa, outro fato que chama muita atenção para a história do continente africano é o que, gente? O apartheid, né? Onde ele ocorreu na África do Sul, o apartheid. Lembrando, gente, que apartheid não é coisa só do continente africano ou precisamente da África do Sul, não, tá? Na verdade, né, era questão de uma política racial que foi imposta pelos brancos, e o mais interessante, eles eram minorias e os negros eram maiorias
né, maioria, mas eles acabavam impondo determinadas regras onde tiravam os direitos dos negros e somente os brancos tinham os direitos, né, coitados. E aí isso a gente vê também em outros países, no caso um que se destaca muito é a questão aí do, como é que eu vou dizer para vocês, no sul dos Estados Unidos, e hoje está até em manchete, né? Hoje virou manchete aí, né? Da volta de novo a questão do preconceito, uma coisa tão arcaica, tão atrasada, oh meu Deus. Oh. E aí eu quero chamar a atenção para vocês sobre a questão do apartheid, que é o Nelson Mandela, né? Que é aí justamente quando o que tanto lutou, o que foi preso injustamente, mas aí ele conseguiu, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, teve esse destaque, e aí está ele como aí um líder da oposição ao apartheid e reconhecido no mundo inteiro. Então vamos, né, homenagear aí Nelson Mandela. Esse sim, esse foi um negro, sim, que merece ser homenageado. Esse sim, tá? Bem, eu tenho aí a perda de terras, né? Chegamos aí na parte do Oriente Médio, mas eu vou chamar a atenção para vocês sobre a questão da Palestina. Mais uma vez, não podemos esquecer, né, que em 1947, não podemos esquecer disso, né, a ONU, ela justamente aprova o plano de partilha da Palestina, né, onde se fez a criação de dois estados, um judeu e o outro, gente, palestino, não é isso? Até eu boto aqui para vocês, tá? Também tem você observa que houve, né? Os árabes não aceitaram isso, eles não ficaram satisfeitos com essa decisão, onde acabou promovendo um primeiro conflito entre Israel e os países árabes, lembrando disso, eles não aceitaram. Aí nós temos aí, isso foi o primeiro, aí depois temos aí a questão do segundo, né, na segunda metade dos anos 60, né, e mais ou menos a Guerra de Suez foi em 56, onde decorreu de uma decisão egípcia de nacionalizar o canal de Suez, tá? O ato aí atingia interesses americanos, franceses e israelenses, né? Israel, então, ele ganha essa guerra. Com isso, o que ele faz? Ele passa a controlar a Península do Sinai. Ih, show, beleza. Uma área aí de passagem de navios petroleiros. Então, ele está com a né, belezinha. Aí, quando você chega em 67, né, em 1967, ocorre o terceiro conflito, né, entre árabes e israelense. Aí essa guerra durou só 6 dias, por isso que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias, né, de tamanha, mas quem ganhou de novo foi quem? Israel, tá? E temos dentro dessa terceira guerra, né, que é a questão da Guerra dos 6 Dias, esses conflitos, né, que durou, né, esses 6 dias, aí a vitória rápida, né, foi considerado aí as suas fronteiras e estipulado pela ONU, então, em 1947. Caraca, é muita coisa, né, gente? Durante todo esse período, vários períodos da história, lembrando aí, principalmente durante o século XX, os judeus, né, sempre buscando a terra prometida, ou seja, Jerusalém, né, eles com o propósito né, de buscar essa terra prometida, eles intensificam o processo migracional, né, na questão de considerar que aquela terra pertencia a eles. Se tem a criação do Estado de Israel nessa área, e aí vários fatores vêm a desencadear discórdia, né, com os palestinos que habitavam. Essa guerra aí, gente, em busca da terra prometida, Jerusalém, né, é o famoso sionismo que eu já falei na revisão para vocês. O movimento sionismo é um movimento do Estado Nacional Judeu, né, que ele é encarado como um único recurso, na verdade, para a sobrevivência cultural e física judaica. Esse é um dos argumentos, né, no caso de autodeterminação, que os judeus proclamam. Tá legal, gente? Então você tem aí também, em 73, a gente não pode deixar de falar, quando os judeus comemoram em outubro, tá?
é 6 de outubro, dia do perdão, Yom Kippur, e os judeus comemoram aí o dia do perdão. Aí o que acontece, gente? Aí os egípcios atacam Israel de surpresa, e aí, caraca, né? A intervenção foi necessária, ocorreu uma intervenção justamente americana e soviética, nesse caso, para poder colocar o cessar-fogo. Gente, é uma área de intensos conflitos. Os aconselhos, as aulas que eu tenho feito para vocês são aquelas aulas que estão focando mais com base nas questões aí que tem caído nos concursos, tá? Porque é uma região de intensos conflitos. Lembrando que, então, e é um assunto muito extenso, senão eu vou ficar, acho que é o ano inteiro falando, se a gente for esmiuçar, é muito. Eu aconselho vocês estudarem, buscarem mais e mais. Tá belezinha assim, gente? Então, lá na live, focando aí o concurso e como é que eu vou dizer para vocês? Encontro com vocês lá na live. Beijinhos, forte abraço. Deixei uma bandeira aí para vocês, né? Mostrando aí a questão do Estado de Israel, a bandeira aí para vocês, uma homenagem aí à busca da Terra Prometida. Beijos.